Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia, Carta aos Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Depois de Efésios e antes de Colossenses. Desde já eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, servir a minha igreja, ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe o vosso pastor, presbítero Zacarias, homem de Deus, que está sempre nos auxiliando, nos ajudando, nos guiando espiritualmente. A todo o povo de Deus, da qual faço parte, que Deus nos abençoe. A todo o corpo de obreiros, a minha esposa, que Deus abençoe. Filipenses capítulo 2, quem encontrou, diga amém. Versículo 25. Se podemos ler, diga amém. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido de que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à beira da morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo o caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso serviço. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração, e como é culto missionário, Deus ele tem uma palavra para o nosso coração essa noite. Quantos creem nisso, digam glória a Deus. Os filipenses, eles tinham uma relação muito especial com Paulo. Foi marcada por uma parceria no evangelho e no apoio financeiro. Epafrodito era membro da igreja de Filipos e ele teve uma missão. Ele foi enviado como mensageiro para levar uma oferta de ajuda a Paulo na prisão. O próprio Paulo confessa no capítulo 4, no versículo 18. Além de entregar a oferta, ele permaneceu com Paulo no período da sua prisão. Durante essa missão, o próprio Paulo vai relatar que Epafrodito ficou doente. Nós não sabemos que tipo de doença era. Provavelmente algo a ver com o clima do ambiente, da região onde eles estavam, e também a ver com o ambiente que Paulo se encontrava, porque as cadeias, as prisões em que Paulo estava, não eram cadeias dessas bonitas, um bom ambiente que temos hoje. Eram cadeias com muito mofo na parede, prisões com cheiro muito podre. Então, a partir daquele clima, era propício alguns ficarem doentes, chegarem até a morrer por causa do ambiente, por causa do ar da prisão. Paulo diz que Epafrodito ficou doente a ponto de quase morrer, porque sua dedicação foi muito grande em prol da obra de Deus. Então,
Sua dedicação foi tão grande que Paulo descreve, além de irmão em Cristo, ele o descreve também como cooperador e companheiro de lutas. Após Epafrodito se recuperar, Paulo decide enviá-lo de volta a Filipos para consolar os irmãos que estavam preocupados com a saúde de Epafrodito. E é aqui que eu começo a pregar a mensagem que Deus colocou no meu coração, baseado nessa palavra. O significado do nome Epafrodito pode significar amável, alguém bondoso, alguém de bom grado, mas também o nome Epafrodito também pode significar a influência greco-romana que aquele povo vivia. Até porque, por outro lado, o nome de Epafrodito também pode significar um louvor a Deus pagã Afrodite daquela época. Porém, o que nos chama a atenção, o mais importante é que, independente do seu nome, independente do significado do seu nome, nos chama a atenção o esforço e a dedicação desse obreiro de Deus no ministério de Paulo. Epafrodito serve independente do ambiente. Epafrodito serve independente da condição física que ele se encontra. Epafrodito serve independente da sua saúde, porque ele pensava que mais importante é a vida do meu próximo do que a minha própria vida. Isso nos lembra o perfil missionário de Jesus. Epafrodito, ele serve independente do status. Paulo diz que ele quase morreu por causa do esforço à obra do Senhor. E trazendo em reflexão a vida desse obreiro e comparando com a igreja moderna, comparando com a igreja atual de hoje, eu faço-vos uma pergunta essa noite, não só para toda a nave da igreja, mas também para mim, para todos nós. Uma pergunta ecoa aos nossos corações hoje. A pergunta que eu vou vos fazer vai vos ecoar a mesmo de depois sairmos desse culto. Quando olhamos para Epafrodito e olhamos para nós hoje, para nossas atividades ministeriais e missionárias, eu preciso vos perguntar: como está o nosso esforço? Porque, olhando de forma geral, de forma panorâmica, muitos de nós fazemos a obra, muitos de nós não fazemos a obra com o mesmo amor que Epafrodito tinha. Quando se falamos de obra hoje, muitos fazem a obra não por amor, mas fazem pelo status, fazem pela aparência, pela marca exterior, pela indicação, pela aclamação, pelos comentários, mas não fazem por amor. Entretanto, quando olhamos para outro lado, partindo dos excessos, percebemos que muitos de nós também fazemos a obra com o mesmo amor que Epafrodito tinha. Quando olhamos para a atividade missionária, quando olhamos para o histórico, a vida que a nossa Assembleia de Deus tem, nós percebemos que a obra missionária também foi feita e ainda é feita com muito amor. Se estamos aqui hoje é por causa da semente que nossos pais plantaram. Se estamos aqui hoje é por causa do amor à obra missionária que muitos de nossos antepassados fizeram. Muitos de nós ainda inspiram dedicação, esforço e amor ao próximo. Alguém está entendendo, irmã, essa palavra? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. No versículo de número 25, Paulo chama Epafrodito de irmão, cooperador e companheiro de lutas. Pelo tamanho, o esforço e a amizade de Epafrodito, Paulo tem ele mais do que um obreiro. Paulo tem a visão de Epafrodito além de um obreiro, além de um mensageiro, além de um enviado. Paulo, ele olha Epafrodito como irmão e como companheiro, como cooperador. Ele chama Epafrodito de 3 coisas. Chama ele de irmão, porque pertence à mesma família. Ele chama ele de cooperador, porque está avisado no mesmo trabalho. E ele chama de companheiro, porque está passando pelas mesmas lutas. Então, existem pessoas que Deus coloca em nossa trajetória, existem pessoas que Deus coloca em nosso caminho para serem além de cooperadores e companheiros, mas também para serem irmãos no trabalho do Senhor. Por quê? Eu vou explicar a diferença.
Nem todos que são irmãos são companheiros. Nem todos que são companheiros são cooperadores. Por que nem todos que são irmãos são companheiros? Porque eu dizer que sou irmão de ciclano, eu dizer que sou irmão em Cristo de ciclano é uma coisa. Eu dizer que sou amigo dele é uma coisa. Eu dizer que conheço ele, que estou ali com ele, que congrego com ele é uma coisa. Mas eu ser companheiro de luta, meu amigo, é diferente. Porque muitos de nós conhecem a gente só por fora, mas não sabe a luta que a gente passa. Não sabe como é que está a dispensa do outro. Não sabe como é que está a dificuldade. Se está passando por luta, por prova, se quer uma oração, se quer um abraço, não sabe. Ser irmão e companheiro é diferente, irmão. Epafrodito era de Paulo, além de irmão, era companheiro. Então eu não posso ser irmão, conhecido, coleguinha, não. Eu tenho que ser irmão e companheiro. Eu tenho que olhar para o meu irmão e dizer: a paz do Senhor, como é que você está? Está precisando de uma palavra? Está precisando de uma oração? Está precisando de uma ajuda? Bora lá que eu vou fazer uma oração na sua casa. Bora lá, bora fazer uma campanha de jejum, de oração, que a gente vai passar essa luta junto, irmão. É isso que a igreja precisa. Esse era o perfil de Epafrodito para com Paulo. E por que nem todos que são companheiros são cooperadores? Porque uma coisa é eu ser companheiro de alguém, outra coisa é eu ser cooperador. Porque uma coisa é eu acompanhar o processo, eu acompanhar o status. Uma coisa é eu ser companheiro, outra coisa é ser cooperador. É diferente. Dá para ser irmão e companheiro, assim como também dá para ser companheiro e cooperador. Mas tem gente que é só companheiro, não é cooperador. Sabe da sua vida, da paz do Senhor para você 3 vezes na semana, conhece você aparentemente, mas não é cooperador. A mesma coisa é no corpo de Cristo, a mesma coisa é na igreja. Estamos aqui reunidos, mas muitos de nós não cooperamos. Ser companheiro é diferente de cooperador. Epafrodito, além de irmão, além de companheiro, era também cooperador. Epafrodito não ficava só na igreja de Filipos, só dando glória a Deus e esquentando banco de igreja, irmão. Epafrodito foi enviado, deu a sua vida para cooperar na obra do Senhor. Porque ele sabia que se Paulo não tivesse nenhum auxílio, se ninguém ajudasse Paulo, Paulo ia morrer, irmão. E a obra ia estagnar. Sabemos que Paulo recebeu a incumbência de levar o evangelho, de cuidar de pessoas, de cuidar do povo lá em Filipos. Então Epafrodito não ficou parado. Epafrodito não ficou só criticando ao invés de ajudar, não. Epafrodito foi, deu a sua vida, estendeu a mão e disse: eu vou ajudar o ministério de Paulo, eu vou cooperar no ministério de Paulo, eu vou estender a mão para cooperar no ministério de Paulo. Nós temos que aprender a estender a mão. O que foi que Jesus fez com Pedro, quando estava afundando? Chegou perto e estendeu a mão. O que foi que Pedro fez quando chegou em Atos capítulo 3, no templo? Ele viu o coxo e disse: peraí que eu vou ajudar esse homem a ficar de pé. Ele estendeu a mão e o homem deu um salto e ficou de pé. Então eu só posso fazer na vida de alguém quando alguém já fez na minha. O que foi que Jesus disse? Amai o próximo como a ti mesmo. Eu só posso dar água para alguém se eu já tenho essa água. Eu só posso matar a sede de alguém se alguém já matou a minha sede. Eu só posso alimentar alguém quando alguém já me alimentou. Então hoje Deus está falando: eu estou primeiro te dando água, estou te dando comida, estou te dando auxílio, eu estou te dando ferramenta, instrumento para você ajudar, semear na vida de alguém. Alguém está entendendo isso aqui, irmão? Você vai cooperar na vida de alguém. E ainda no versículo 25, Epafrodito não pensava nas próprias necessidades, mas nas necessidades de Paulo. Epafrodito, quando foi ter com Paulo, ele não foi pensando no cachê, não foi pensando no status, não foi pensando se ia ter mídia, se ia ter tapete vermelho, se ia ter aclamação, se ia ter indicação.
Não ficou imaginando se ia subir de cargo ou não. Não. Epafrodito não pensou nas próprias necessidades. Se assemelha ao perfil de Cristo, que não pensava em si mesmo, mas pensava no outro. Epafrodito pensou nas necessidades de Paulo. Então, nós não podemos pensar somente em si mesmos. Temos que pensar nas necessidades dos outros, como irmãos em Cristo. Olha o que Paulo fala em Gálatas. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa que Paulo está falando? É a lei de amor ao próximo. Falar de amor ao próximo hoje parece que é uma linguagem cafona. Parece que ninguém mais sabe o que é. Mas amor ao próximo vai além da teoria. Vai além de apenas falar. Vai além de só falar pela boca. Também está na prática. E olha o que Paulo termina. Se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, se engana a si mesmo. Sabe o que é isso aqui? Se alguém cuida ser alguma coisa, mas não ajuda ninguém, não ajuda o pastor, não ajuda a igreja, não ajuda o corpo de obreiro, nada é. Porque hoje você vai abrir a internet, você abre o Facebook, você abre o Instagram, o que você mais vê são críticos da igreja. O que você mais vê são críticos da obra missionária. Nunca ofertou para a obra de Deus. Nunca procurou saber que o irmão estava precisando. Mas quer questionar. Então vai além da teoria, é na prática. O que foi que Jesus disse em Mateus 25? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Mas Jesus, quando foi que a gente fez isso aí? Quando vocês fazem aos meus pequeninos, ainda tem um bônus. Quando fazem a eles, não fazem para eles, é para mim que está fazendo. Então, quando eu faço a obra, não é para o irmão, não é do proveito de A, nem de B, nem de C, é para o proveito de Jesus Cristo. Jesus disse, quando fazem a eles, não estão fazendo para eles. Quando vocês dão comida a alguém, quando vocês matam a sede de alguém, quando vocês acolhem alguém, vocês estão fazendo para mim. É isso. Não podemos pensar nas próprias necessidades, mas nas do outro. Vou falar algo muito sério aqui. Obra missionária é pregar para quem precisa, é ir a outros países. Mas também tem muitos países aí fora que, se nós formos lá, sabe o que eles vão dizer? Cuidem primeiro do seu, para depois vir para cá. Porque muitos, na afobação, na emoção, eu quero fazer missões na China, quero fazer missões na África, eu quero pregar, quero ter agenda, é? O irmão está do seu lado. Qual foi o dia, a última vez que você mandou mensagem para ele? Já perguntou o que ele está precisando? Missões não é apenas do lado de fora, é também do lado de dentro, irmão. O que foi que Jesus disse ao discípulo quando enviou? Não vão primeiro aos estrangeiros, vão primeiro às ovelhas da casa perdida de Israel. É isso que é missões também. Não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar em quem está do meu lado precisando de ajuda. Eu tenho que olhar para quem está do meu lado precisando de uma palavra, de uma oração, de uma ajuda, de um jejum, de uma campanha, de alguma coisa. Eu preciso olhar para a necessidade do meu próximo. Eu preciso olhar para quem precisa de mim. Era isso que Epafrodito fazia. E em último lugar, a mensagem de Deus de hoje é essa, viu? Paulo diz para receber Epafrodito com honra, pois quase morreu pela obra de Cristo. Versículo de número 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, alegria, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou a bem próximo da morte, não fazendo o caso da própria vida. Então, Paulo está indicando Epafrodito porque ele tem honra. Por quê? Porque ele honrou o nome de Cristo. Agora olha para cá. 1 Samuel 2,30.
Porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. É Deus que está falando. Apocalipse 4:11. Os anciãos cantavam lá no céu: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Então, eu só tenho honra quando eu honro o nome de Jesus. E eu só honro o nome de Jesus quando eu me dou pela obra de Deus. Quando o meu pensamento já não é mais a minha vida, quando eu penso que minha vida não mais importa, não importa mais meu status, minha aparência, não importa mais eu não, meu ego está para lá, o meu orgulho está no chão, não importa mais eu, o que importa é a obra de Deus, o que importa é a igreja do Senhor. Quem é que lembra de Estevão, irmão? Ele estava sendo apedrejado, estava sendo morto pela causa de Cristo, e eu imagino o pensamento de Estevão: que morra eu, mas que não morra a mensagem, que morra eu, mas que não morra a mensagem. É isso. Paulo foi decapitado, irmão. Por quê? Pela causa de Cristo. Tiago foi decapitado por quê? Pela causa de Cristo. Estevão foi apedrejado por causa da causa de Cristo. João foi isolado em Pátimos por causa da causa de Cristo. A mesma coisa é com a igreja hoje. Se alguém nos persegue, se alguém atira pedra, não tem problema não. A igreja tem que sofrer pela causa de Cristo. Tem que sofrer pela causa de Jesus. Paulo falou a Timóteo: todos aqueles que querem seguir a Jesus Cristo padecerão perseguições. É pela causa de Cristo. Epafrodito quase morreu por causa da obra do Senhor. Então, como é que está nosso esforço? Como é que estão as minhas obras diante de Deus? Porque eu não posso fazer a obra para A, para B, para C, não. O meu relatório tem que ser para Deus. O meu relatório tem que ser para Deus. Por quê? Porque dessa forma é que Epafrodito teve honra. O que é que a Bíblia diz? Dá em honra a quem tem honra. Então Epafrodito tem honra porque deu sua vida pela obra de Deus. Eu só sou uma pessoa honrada quando eu honro o nome de Cristo. Não tem como fugir dessa regra. Eu preciso primeiro honrar o nome de Cristo para poder Jesus me honrar. Jesus disse: quem me honra, eu honrarei, mas quem me despreza, eu também vou desprezar. Então é por isso que tem muita gente que é desprezada hoje. Por quê? Porque não honrou o nome de Jesus. Queria honrar o próprio nome, queria honrar o nome de alguém, mas Deus também está falando: aqueles que me honram, eu também vou honrar. Aqueles que esperam em mim, eu também tenho uma bênção garantida. Aqueles que esperam nas minhas promessas, aqueles que confiam em mim, também serão como palmeiras, que eles não vão cair com qualquer vento, não vão cair com qualquer problema, não vão cair com qualquer coisinha. Eles serão firmes. Temos que aprender a esperar em Deus. Porque na vida secular, para receber alguma coisa, nós esperamos. Para cair o salário, a gente espera. Para chegar algum material em casa, a gente espera. Para alguma obra, alguma construção ficar pronta, a gente espera. Então, com Jesus é a mesma coisa. Tem que esperar em Deus. Tenha certeza, irmão, todos aqueles que esperam em Deus terão boa recompensa. Ah, Valdir, mas o processo dói. Ah, mas esperar dói. Essa ansiedade quer me pegar. Essa crise de ansiedade quer me pegar. Eu não estou aguentando mais. Eu estou entrando em desespero. E Jesus está falando: rapaz, tenha calma. Tenha calma. Porque quem espera em Deus adquire o melhor de Deus. Quem é que quer essa palavra, irmão? Quem espera em Deus adquire o melhor de Deus. Muitos entre nós hoje colheram o melhor de Deus porque esperaram em Deus. Se hoje alguém tem um bom ministério é porque esperou em Deus. Não adianta indicação fora de hora. Não adianta subir
fora do nível, fora do padrão. Tem que esperar em Deus. Ah, mas ninguém está me vendo, tem que esperar em Deus. Ah, mas ninguém está me notando, tem que esperar em Deus. Ah, mas ninguém me deu microfone para falar, tem que esperar em Deus. Ah, mas ninguém falou meu nome, tem que esperar em Deus. Ah, mas ninguém me indicou, tem que esperar em Deus. Ah, mas ninguém fez o relatório, ninguém botou no cartaz, não tem problema não. O importante é esperar em Jesus Cristo. Então, Epafrodito é mais do que um exemplo de um obreiro. Ele é uma reflexão de como devem ser os nossos esforços. Temos que dar a vida pela obra de Deus. Se isso custa a sua rotina, vale a pena. Se isso custa seu financeiro, vale a pena. Se isso custa a sua saúde mental, psicológica, vale a pena. Sabe por quê? Porque para a vida secular, suamos. Ficamos com sangue nos olhos. E a obra de Deus tem que ser da mesma forma. Tem que suar, tem que arregaçar as mangas. Porque Jesus Cristo, Ele avalia também. Então, Epafrodito é um exemplo para a gente. E olha que ninguém sabe, poucos conhecem a história de Epafrodito. Por quê? Justamente porque estar no anonimato não significa que meu trabalho foi inútil. Estar no anonimato não quer dizer que para Deus não tem um valor. Olha aqui para mim. Estar no anonimato não quer dizer que Deus não está me vendo, que Deus não vai me retribuir pelo que eu estou fazendo. Estar no anonimato é estar em paz. Quem lembra de Matias, que ficou no lugar de Judas? A Bíblia diz que o requisito para ser consagrado apóstolo, ela ter visto Jesus desde o começo, desde o batismo. Quando chega em Atos capítulo 1, o pessoal consagra Matias. Quer dizer, desde o início Matias estava acompanhando Jesus. E ele no anonimato, ninguém conhecia ele. Por esse todo o tempo, ninguém sabia dele. Mas quando chegou o dia da consagração, o pessoal passou a conhecer quem era ele. Então, estar no anonimato não é desonra. Não é dizer que Deus está pisando em mim, que eu estou na prova. Não, irmão. Só porque não tem ninguém me vendo, não quer dizer que Deus não esteja me vendo. 1 Samuel 17. Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que a aparência, Deus contempla o coração. O homem vê o que a aparência, Deus contempla o coração. O homem vê o que a aparência e Deus contempla o teu coração. Da forma que eu trato a obra de Deus, o Deus da obra vai me tratar. Deus nos deu essa palavra hoje porque é culto de missões. E o Brasil precisa de um despertar. O Brasil precisa urgentemente de um avivar da obra de Deus. E o avivar que eu estou falando não é um avivar de pular, de quebrar tudo, não. O avivar é da palavra, de levar a mensagem com seriedade. É entender o propósito pelo qual a igreja foi chamada. Alguém crê nisso, irmão? Diga glória a Deus. Esse é o propósito que Deus nos quer. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Eu vou louvar a Deus com um hino. E eu peço que durante esse hino, você curve sua cabeça, feche seus olhos. Se você quiser, coloque a mão no seu coração. Deus nos deu essa palavra hoje, porque Ele quer algo muito mais sério com o seu povo. Deus, Ele quer o melhor para o seu povo. E Ele quer fazer o melhor através de nossas vidas. Saia daqui crendo hoje que Deus vai usar você para abençoar a vida de alguém. Deus vai usar você para abençoar o ministério de alguém. Deus vai usar você para abençoar a casa, a família, o casamento de alguém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e
enche-me que até que em mim se ache só a ti, então usa-me, Senhor, usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me que até que em mim se ache só a ti, então usa-nos, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que minha vida, usa-me, Senhor. Deus vai te usar como usou Paulo. Deus vai usar você como usou Epafrodito. Alguém pode não te ver, alguém pode não te enxergar, você pode estar no anonimato, ninguém pode estar te vendo, mas tem uma coisa: o Deus que sonda os corações está vendo o teu esforço. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Aleluia. Glória a Deus. Boa foi esta palavra. Eu gostaria de saber se tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida para Jesus, fazer uma aliança com Cristo. Tem alguém? Glória a Deus. Queridos, tivemos ali pouco distante na congregação do Montenegro 1, aniversário do pastor daquela igreja, o presbítero Rubens, e ali, nas poucas palavras, falando para ele, e quando chega o terceiro ano, a gente já fica assim meio apreensivo, se a gente sai ou se a gente fica. Mas quando completa o quarto ano, que é o caso dele, aí a apreensão aumenta mais ainda, porque vai sair do mesmo jeito. E aí fica apreensivo para onde vai, né? Mas eu tenho certeza que, assim como Deus trabalhou na vida dele ali, nesses 4 anos no Montenegro 1, tenho certeza que o lugar onde o Senhor enviar, Ele fará também um bom trabalho, como tem feito ali naquela congregação. Glória a Deus. Amanhã, círculo de oração, a partir das 8h30, e a nossa campanha continua em prol da nossa festividade. Oremos, divulgamos e participamos. Amém, irmãos?
Amém, igreja? Pô, tá meio desanimado. Nem eu que trabalhei hoje, acordei 4 horas da manhã. Jesus é bom. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite. O nosso obreiro Melque nos leva a Deus em oração. E não esqueçam, os ensaios estão acontecendo toda sexta-feira, a partir das 19 horas, viu, irmãos? É bom a gente chegar um pouco mais cedo, estamos chegando muito tarde, viu? Chegando cedo, tem mais tempo para ensaiar e sair também mais cedo. Vamos nos esforçar, vamos chegar um pouco mais cedo. Amém? Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Oremos. Altíssimo e soberano Deus, Pai querido e santo, Deus em cuja presença nos encontramos. Senhor, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso meio, por cada palavra, por cada louvor entoado, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos em paz aos nossos lares. Estamos saindo aqui do templo, mas não da Tua presença, porque na Tua presença queremos continuar para todo sempre. Leva-nos em paz, livra-nos do homem sanguinário e roubador e de toda seta do inimigo de nossas almas. E assim nós te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Deus continue abençoando o obreiro Valdir por a palavra. Tem cantina aí para a cantina ajudar os adolescentes. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doce comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2025, devemos confiar e esperar, porque Deus existe e é galardoador dos que o buscam. Amém.